Você já percebeu que quase tudo que nós vemos de conteúdos por aí, no fundo, são sobre amor? Sobre o quanto nos sentimos conectados às pessoas, aos lugares. Temos muito a falar sobre isso, porque isso toca os temas mais profundos sobre quem nós somos, o que o mundo é, o sentido da nossa vida, o sentido das coisas. Então convido você a vir comigo nessa jornada. Esse é o segundo vídeo da série Emocionário, o Dicionário das Emoções, que é um livro educacional para crianças que eu tomei como roteiro para a gente começar vendo o que o emocionário diz sobre cada uma das emoções e depois eu tenho trazido outras referências que vão expandindo os conceitos, as ideias e conseguindo discutir cada uma dessas emoções. Então, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente vai começar lendo o que o emocionário diz sobre emoção. Uma segunda referência, a gente vai falar sobre As 5 Linguagens do Amor, que é um livro foi um best-seller do New York Times. Muito interessante esse aspecto de linguagens do amor. Terceiro, como que o cafuné melhora a circulação do nosso sangue. Vou trazer vários estudos que mostram como que a saúde do nosso corpo está intimamente ligado com a nossa mente, com as nossas emoções, com os ambientes que a gente habita, com as relações que a gente cultiva. Aspectos muito interessantes do amor, como ele se expressa no nosso corpo e como constitui o nosso corpo, a gente poderia dizer. Quarto, eu vou trazer como que o amor é entendido dentro do CIB, que é o curso que eu fiz a formação uns anos atrás, Cultivando Equilíbrio Emocional, que combina perspectivas da psicologia com perspectivas contemplativas das tradições de sabedoria. E por fim, uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho para compartilhar sobre qualquer emoção vai ser um vídeo, uma explicação da Jitsuma Tenzin Palmo sobre amor. Então vamos lá. Então antes da gente começar propriamente os conteúdos que eu quero trazer aqui, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para reflexões sobre emoções, equilíbrio emocional, uma vida emocional mais saudável e mais feliz. Também deixa comentários, conforme você for ouvindo o vídeo, pode deixar comentários de insights que você vai tendo, dúvidas, pode colocar abaixo que a gente segue essa conversa pelos comentários. Então vamos lá. O primeiro aspecto é o que diz o emocionário sobre amor. De todas as emoções, o amor talvez seja a mais contraditória. Ele pode provocar em nós um sorriso gigantesco ou uma cachoeira de lágrimas. Que tipos de amor existem? Amor romântico. Quando pensamos constantemente em uma pessoa e no momento em que a encontramos, sentimos um misto de nervosismo e alegria. Amor diligente. Quando compartilhamos a alegria e a tristeza da pessoa que amamos e sempre desejamos o melhor para ela. É um sentimento puro e cálido. Então, o meu comentário aqui sobre essa passagem é que eu nunca tinha visto esse termo amor diligente, foi novo para mim, e essa divisão em amor romântico e diligente. Mas o que é muito interessante aí é que o amor romântico, do jeito que está descrito, que ele traz um misto de nervosismo e alegria, mostra que ele é muito focado em nós mesmos. Ou seja, a gente usa a palavra autocentramento. Talvez na nossa cultura a gente está mais acostumado com a palavra egoísmo, mas é a mesma ideia de estar centrado em si mesmo, focado em si mesmo. Enquanto que o amor diligente, a própria descrição do emocionário traz uma ideia mais de empatia, que é compartilharmos a alegria e a tristeza da pessoa que amamos e sempre desejar o melhor para ela. E aí traz os adjetivos ainda puro e cálido. Então a gente vai, a partir das outras referências que eu vou trazer, isso vai fazer mais sentido. Seguindo para a segunda referência, que é as linguagens do amor. Esse é um conceito que foi criado pelo autor Gary Chapman.
doutor em filosofia e que estudou como as pessoas expressam e recebem afeto. Então, as 5 linguagens do amor quais são? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Eu posso dizer por mim que eu adoro dar abraços. Quem já veio no Espaço Maitre, quem me conhece, os meus amigos sabem, eu adoro dar abraços. Então, eu percebi vendo isso que a minha linguagem do amor é muito toque. Tocar uma pessoa com gentileza, com cuidado, eu acho isso muito lindo e uma expressão de amor realmente. E é muito interessante a gente analisar o que disso a gente mais pratica, porque segundo esse autor, eu não li o livro, mas eu já ouvi falar bastante sobre esse livro. Inclusive um professor de meditação, eu vi ele citando uma vez. Nós temos a nossa linguagem de amor. Quais dessas coisas que a gente pratica mais e quais as coisas que a gente mais gosta de receber. Então é interessante que isso são coisas que já existem e que já estão operando em nós, só que quando a gente olha dessa forma, talvez a gente torne mais consciente. E daí o autor diz o seguinte: para descobrir a linguagem do amor de uma outra pessoa, pode observar como ela demonstra amor aos outros. Por exemplo, se a pessoa gosta de receber presentes e palavras de afirmação, então a linguagem de amor dessa pessoa é uma combinação das duas. Saber como o outro recebe amor pode ajudar a demonstrar amor de forma mais adequada. Quando um casal não entende a linguagem predominante de cada um, a comunicação pode ser afetada. Vocês devem ter visto ela ali no fundo. Essa aqui é a Pandora, tá toda bagunçada. Mas essa aqui, os nossos pets amados, são uma das formas da gente demonstrar e receber muito afeto, né? Agora eu vou colocá-la ali para fora para ela não ficar fazendo barulho. Quando um casal não entende a linguagem predominante de cada um, a comunicação pode ser afetada. Então, realmente percebam se isso faz sentido na vida de vocês, nas relações que você já teve. Quantas vezes a gente está expressando o amor de uma forma que não toca a pessoa da mesma forma que nos toca, e vice-versa. Então, existe um choque de comunicação aí, de que o que é um gesto de afeto e amor, e muito significativo para uma pessoa, pode não ser para outra. Aqui me vem um outro exemplo pessoal. Na minha família, e a gente herda os hábitos, os costumes dos lugares e da família onde a gente cresce. E aí, quando a gente se torna adulto e vai habitando outros ambientes, outras relações, outros círculos sociais, muitas vezes acontecem esses choques, né? Eu diria que sempre, né? Acontece esse choque de costumes. Ou quando a gente vai passar um tempo no outro país, vai fazer um intercâmbio, coisas desse tipo, sempre vai acontecer esse choque de costumes. E aí a gente vai vendo que o que significa uma coisa para nós, significa outra coisa para os outros. E o que não tem sentido, não tem significado para nós, não nos toca, pode ser muito significativo para uma outra pessoa. Então, no meu exemplo pessoal, na minha família, comemorar aniversários era uma coisa muito fraca, muito... ninguém dava muita bola. Simplesmente era visto como um dia igual aos outros, tinha um abraço, um carinho, um presente, mas nada demais, sabe? E eu fui vendo que para muitas pessoas que eu fui conhecendo, era muito importante. Então, às vezes eu não dava o valor que para a pessoa tinha muito valor. E depois a pessoa me dizia como ficou chateada de que eu não dei parabéns, de que eu não lembrei. Então a gente pode ver essas coisas na nossa vida. Uma coisa bem profunda que a gente carrega diferentes significados a partir das nossas próprias inclinações pessoais, como da nossa própria família e cultura, e também esse aspecto diretamente ligado ao amor, que a gente tem diferentes linguagens de amor. Então a gente gerar consciência sobre tudo isso vai nos ajudar a navegar muito melhor por dentro do mundo das relações. A gente conseguir se entender mais, o que a gente sente, o que a gente pensa, os significados que a gente atribui para as coisas, e o mesmo a gente entender os outros. Agora, nossa terceira referência aqui sobre amor
vários estudos que conectam a experiência de amor e afeto com a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. Então vejam que interessante. Isso aqui, o que me inspirou a colocar esse conteúdo aqui, foi um post no Instagram do Instituto Amuta. Eu vou deixar a referência no link para quem quiser ler. E ele começa citando o seguinte: em 1978, o Dr. Robert Neren e seu laboratório de pesquisadoras realizou um estudo em coelhos para estabelecer a relação entre uma dieta rica em gordura e a saúde cardíaca. Ao analisar o número de depósitos de gordura nos pequenos vasos sanguíneos em um grupo de coelhos, a equipe se surpreendeu quando descobriu que a quantidade de gordura depositada nos vasos sanguíneos não era compatível apenas com a alimentação rica em gordura. Os coelhos com vasos sanguíneos mais saudáveis estavam sob cuidados que envolviam carinho, amor e paciência. Incrível! Então eles pegaram dois grupos, um que os animais eram tratados com atenção, com um manuseio gentil, um ambiente menos estressante, e um outro grupo em que os animais viviam num ambiente mais isolado, sem contato frequente e sem nenhum tipo de estímulo positivo. E o que eles perceberam? Que aqueles que recebiam mais carinho e cuidado demonstraram vasos sanguíneos significativamente mais saudáveis. Então isso, para quem não tem muita familiaridade com pesquisa científica, eu diria talvez que a ciência é esse estudo de encontrar causas e efeitos das coisas e a relação entre diferentes variáveis. Então aqui está se estudando o que acontece com os vasos sanguíneos a partir do ambiente e do jeito que aquele ser está sendo tratado. Então se viu que que existe uma correlação que realmente os animais que foram tratados com cuidado, com carinho, de uma forma generalizada, significativa, demonstraram vasos sanguíneos mais saudáveis. Ou seja, eles apresentaram menos acúmulo de placas nas artérias, um fator-chave na prevenção de doenças cardiovasculares. Isso que dizia esse post. Daí eu fui pesquisar um pouco mais sobre pesquisas feitas com humanos, nessa mesma linha, do amor e dos efeitos disso no corpo. E aí eu descobri vários estudos. Um estudo de Dean Ornish, nos anos 90. Ele é um cardiologista renomado e ele conduziu pesquisas mostrando que o amor e conexões sociais positivas podem reverter doenças cardíacas. O estudo envolveu pacientes com doença arterial coronariana grave. Então, o que ele descobriu nesse estudo? Que as pessoas que se sentiam mais amadas e apoiadas tinham menos acúmulo de placas nas artérias e, em alguns casos, até reverteram a aterosclerose. O programa de Ornish incluía apoio emocional, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida, dieta, exercícios, meditação. O grupo que recebeu mais afeto e suporte emocional teve melhor recuperação cardíaca em comparação ao grupo que seguiu apenas os tratamentos tradicionais. Incrível, né? Um segundo estudo sobre casamento e saúde cardiovascular. Pesquisas mostraram que casamentos felizes estão ligados a corações mais saudáveis. Esse é o marketing do estudo. Um estudo da Universidade de Pittsburgh, em 2005, descobriu que mulheres em casamentos felizes tinham menos pressão arterial e menos risco de doenças cardíacas. Já um estudo na Universidade de Rochester, de 2014, mostrou que casais com relacionamentos estressantes tinham um risco 34% maior de desenvolver problemas cardíacos. E por fim, um terceiro, o poder do toque. Como que toques, né? Abraços, por exemplo, que eu falei, essa quinta linguagem do amor, como que isso influencia? A ocitocina, conhecida como hormônio do amor, é liberada pelo toque, abraços e conexões emocionais. Então aqui, só um comentário, os hormônios eles são essa ponte
entre o cérebro e o resto do corpo, né? E é uma maneira de, como a mente está ligada ao cérebro, os estados mentais estão ligados a diferentes áreas do cérebro que são ativadas, isso que a neurociência estuda. Estudar, ver através dos hormônios é como se fosse um sinal, é como se fosse essa ponte de comunicação da mente com o corpo. Eu tenho um professor de meditação que coloca várias questões sobre a ciência hoje ter uma pegada mais materialista de reduzir a mente ao cérebro. Não é o caso na perspectiva contemplativa do budismo, da yoga, mas é perfeitamente verdadeiro e certo que os hormônios são essa ponte de comunicação entre mente e corpo. A gente vê como que a mente está se expressando nos estados do cérebro e como que o cérebro está comunicando para o resto do corpo os efeitos. Então, esse é só um comentário sobre a ocitocina e os hormônios em geral. Um estudo da Universidade da Carolina do Norte, em 2003, mostrou que pessoas que recebiam mais abraços diários tinham menor pressão arterial e níveis mais baixos de cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse. E em 2010, pesquisadores descobriram que a ocitocina protege contra inflamações nos vasos sanguíneos, ajudando na prevenção de doenças cardíacas. Meu sentimento é que essas coisas a gente já consegue ver na prática. Quando a ciência vem e estuda, ela está criando evidências objetivas de como que isso opera. Ver esses efeitos, através desses estudos, os efeitos do amor e do afeto na saúde, na nossa saúde física, na saúde do corpo, é muito inspirador. E aí, aquele post do Instituto Amutra termina assim, evidenciando tudo isso, de certa forma resumindo. Escuta ativa e profunda, com presença e validação das emoções, ajuda as pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas próprias experiências. Você já sentiu momentos, situações nas relações em que você não é entendido e o que você está sentindo é desvalidado? Eu busco ser mais empático na minha vida cada vez mais, né? Mas eu lembro de várias situações que eu não validei o que a outra pessoa estava sentindo. E momentos que não fui validado no que eu estava sentindo. E isso é muito importante. Mesmo que a gente discorde de uma perspectiva, de uma visão que uma outra pessoa nos apresenta, a gente pode sempre acolher o que a pessoa está sentindo, validar o que ela está sentindo. Porque isso vem do nosso próprio entendimento de que se a pessoa tem aquela visão das coisas, ela vai terminar sentindo isso. Então, ao invés da gente desvalidar e ficar contra a pessoa, qual é que é um meio hábil? A gente entender que, claro, vendo as coisas dessa forma, eu entendo que você está sentindo isso. Mas agora, veja dessa outra forma. Inclusive, a maneira que eu vejo é dessa forma, não dessa. Então, a nossa forma de pacificar os conflitos é a gente primeiro entender a perspectiva do outro, entender o outro no mundo dele. E, a partir disso, mostrar que a gente está com outra perspectiva. E aquilo que feriu, aquilo que machucou, não foi porque a gente queria. Geralmente é isso, né? Claro, tem situações de raiva, de ódio, em que a gente tem uma intenção de ferir o outro. Mas em geral não é isso. A grande maioria dos conflitos são mal entendidos, não é? Em que a gente tem uma perspectiva, o outro tem outra perspectiva e dá um choque de perspectivas. Então, o nosso caminho para conseguir pacificar os conflitos é a gente entender a perspectiva do outro e ajudar o outro a entender a nossa, mostrar a nossa e mostrar que, na verdade, quando a gente analisa, a gente vai sempre chegar num terreno comum em que a gente está querendo a mesma coisa. A gente está querendo a harmonia da relação, a gente está querendo ser feliz. Quando que é possível fazer isso? Que nem eu falo na maioria dos vídeos. É essa capacidade de flexibilidade mental, que é o que precisa para a gente conseguir entender a perspectiva do outro, entender o outro no mundo dele. Porque senão, enquanto a gente fica tentando entender o outro do nosso mundo, ou seja, com os nossos valores, nossas opiniões, aí fica difícil, porque acontece esse choque constante. E por fim, toques físicos com consentimento, como cafuné,
abraço ou massagem enviam sinais de segurança para o nosso corpo e promovem liberação de ocitocina, conhecido como hormônio do amor. Então eu espero que isso tenha feito sentido, inspirado vocês nessa ponte do amor com o corpo. Inclusive, uma última referência sobre isso, eu ouvi uma vez um professor falando que as crianças que não são afofadas, os bebês que não são afofados não se desenvolvem saudáveis. Isso é incrível pensar, ou seja, o tecido, a constituição própria do corpo, mesmo a matéria, é moldada pelos sentimentos, pelas emoções, pelo afeto ou ausência dele que existe nas relações. Uma vez também, lembrando agora enquanto eu falo, eu fui dar uma aula de yoga para crianças de um projeto social e o objetivo era as crianças terem uma experiência de relaxamento, de calma, e era muito incrível ver que tinha um menino na turma, de umas 30 crianças. Tava todo mundo mais ou menos entrando no clima com a música. A yoga para criança é bom fazer as crianças, por exemplo, fazerem massagem umas nas outras, essa coisa de vir para o corpo, isso vai acalmando a nossa mente. E aí tinha um menino que ele estava muito agitado e ele dava uns gritos de repente. E era um grito que tu sentia na voz uma aflição, um desespero, assim. E depois eu fui falar com o coordenador do projeto e ele me disse: é que esse menino, ele vive numa casa muito conturbada, em que o pai frequentemente bate na mãe e ele presencia essa violência. E aí, aquilo é de partir o coração. Ver como aquele ambiente, aquela relação deixa marcas profundas, não só na mente dele, nas emoções dele, como também no corpo. Então, nós somos constituídos, nosso corpo e nossa mente é constituído das relações. Nós somos feitos das relações. Essa é uma maneira linda de pensar e de ver que realmente é assim. Nós não somos independentes, nós somos seres completamente e profundamente interdependentes, interconectados. Inclusive na visão budista, a gente vê isso, vê que não temos uma existência independente, mas o nosso próprio eu é completamente interdependente, ele não tem uma existência isolada. Isso é um sinal da sabedoria, isso é um caminho de sabedoria, a gente reconhecer a interdependência de todos os fenômenos, inclusive nós mesmos. Vimos até aqui essas 3 referências do que é amor. Uma primeira do emocionário, a segunda sobre as 5 linguagens do amor, que eu espero que você possa ter contemplado nas suas próprias relações. E por fim, essas várias evidências que eu trouxe sobre a expressão no corpo, na nossa saúde, no nosso bem-estar. E feita uma primeira edição do vídeo, com todas as referências que eu estou trazendo, ele ficou muito longo. Então a gente vai encerrar aqui essa primeira parte. Eu espero que você tenha apreciado e por isso eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para quando sair a segunda parte do vídeo sobre amor. Mais 2 referências maravilhosas que eu quero trazer para elucidar ainda mais o que é esse amor genuíno, esse amor verdadeiro. Então, seguimos e nos encontramos no próximo vídeo.